Então, pessoal, retomamos o assunto de balanceamento de equações químicas com o terceiro caso de balanceamento por oxirredução. Hoje veremos equações químicas bem simples para vocês verem como funciona o método. Na próxima aula, nós faremos apenas exercícios. E aí a gente vai trabalhar com questões mais rebuscadas. Aquelas que aparecem no vestibular, as que aparecem no Enem, combinado? Mas hoje vai ser simplesinho para vocês entenderem como funciona o método de balanceamento por oxirredução. Vamos já começar dizendo que o método por oxirredução só pode ser aplicado para reações de oxirredução. Ou seja, aquelas que ocorrem com transferência de elétrons, caracterizado, então, evidenciado pela variação de NOx das espécies químicas envolvidas no processo. Vamos, então, ao nosso primeiro exemplo de hoje. Como eu disse, iniciaremos por exemplos bem tranquilos, bem fáceis, para a gente compreender como é o passo a passo para esse método. Então, a primeira coisa é determinar o NOx de cada elemento químico envolvido nesse processo, na reação química. Depois de determinarmos o NOx de cada uma das espécies, nós verificaremos a variação do NOx, em seguida, a variação total. A variação total do NOx é o produto da variação do NOx pelo maior índice daquela espécie química que você está verificando, que você está averiguando naquele momento. Depois, nós invertemos as variações de NOx. Tanto quanto variou o NOx do oxidante, será o índice para o redutor, onde o seu índice for maior. Será o coeficiente, desculpem, do redutor, onde seu índice for maior. E a variação total para o redutor será, então, o coeficiente para o oxidante, onde o seu índice for maior. Vamos ver na prática, resolvendo, escrevendo, como isso funciona. Vou tomar como exemplo essa equação aqui, reação entre sódio metálico e água, bum, maravilhoso, reação explosiva sensacional, produzindo hidróxido de sódio e água. Vou escrever aqui a equação. Na mais H2O produzindo NaOH mais H2. Como eu disse, primeiro passo, determinar o NOx de cada elemento. Sódio, enquanto substância simples, tem NOx 0. Oxigênio, geralmente, tem NOx menos 2. E hidrogênio, NOx mais 1. Sódio, quando estabelece ligação química, adquire NOx mais 1, por ser um elemento do grupo 1. Oxigênio aqui tem NOx menos 2 ainda, e hidrogênio, NOx mais 1. Já o hidrogênio, enquanto substância simples, apresentará NOx igual a 0. Vamos agora verificar a variação de NOx das espécies que sofreram variação. O sódio variou de 0 a mais 1. O NOx aumentou, ele sofreu uma oxidação, e a variação de 0 a 1 é igual a 1. A variação total de NOx, como eu disse, é o produto da variação 1 multiplicado pelo maior índice dessa espécie química. Aqui o índice é 1 e aqui também. Portanto, multiplicado por 1, a variação total do NOx, do sódio, é igual a 1. Agora, verificando para o hidrogênio. Hidrogênio variou de 1 a 0. Então, a variação de NOx do hidrogênio é igual a 1. Já a variação total de NOx do hidrogênio é igual à variação 1 multiplicado pelo seu maior índice. O maior índice é igual a 2. Portanto, a variação total do hidrogênio é igual a 2. Agora, o procedimento que eu disse a você, a gente inverte essas variações. A variação total da espécie que reduziu, nós escreveremos para aquela que oxidou. A variação total da espécie que oxidou, nós escreveremos para aquela que reduziu.
sempre onde houver o maior índice. Então, sódio variou em uma unidade, variação total. 1 é o índice é o coeficiente que nós usaremos para o hidrogênio, onde o índice dele é maior. Índice 2. Já a variação do hidrogênio total, que foi 2, escreveremos para o sódio. Nesse caso, como o índice é 1 aqui e 1 aqui, tanto faz. 2 sódios de um lado tem que ter 2 do outro. Vamos ajustar agora as quantidades de hidrogênios. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Precisamos de 4 aqui também. Portanto, colocamos o coeficiente 2. Quando a gente faz esse tipo de balanceamento, eu gosto de mostrar o porquê de fazermos essa inversão, colocarmos a variação total do redutor para o oxidante e do oxidante para o redutor. Veja bem, o que nós temos é o seguinte: sódio formando cátion Na+1. Isto porque ele perdeu um elétron. Essa aqui é a semi-reação de oxidação. Já para o hidrogênio, aqui nós temos a formação de 2 íons H+, que formarão o gás hidrogênio. Isso só é possível porque essas espécies aqui recebem 2 elétrons. Mas nós vimos que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É possível perder um elétron e a outra espécie receber 2 elétrons? Não. Significa, então, que essa equação aqui deve ser multiplicada por 2 para termos igualados o número de elétrons perdidos e recebidos. Assim fica muito mais claro compreender por que 2 tornou-se o coeficiente para o sódio e 1 tornou-se coeficiente para o hidrogênio. É como se estivesse fazendo um MMC, um mínimo múltiplo comum, para que tenhamos um mínimo de elétrons em número comum para que uma espécie perca e a outra receba. Entendido? Eu espero que tenha ficado claro o porquê da gente fazer essa inversão. Porque vocês vão ver essa explicação no livro, em qualquer lugar, que na reação de oxirredução a gente inverte a variação total de inox. Mas o porquê de fazer isso é justamente para igualarmos o número de elétrons perdidos e recebidos. Prosseguindo um pouquinho mais, vamos para um próximo exemplo. A letra A e a letra B são exemplos bem simples, bem tranquilos de fazer. Vocês fariam, inclusive, tranquilamente, usando os métodos por tentativa ou método algébrico. O interessante também é que a gente observe essas equações e sejamos capazes de determinar quem são os agentes oxidante e redutor, qual foi a variação de inox para cada espécie química. Então, na letra A, por exemplo, fica bem claro, é bem simples perceber que balanceando essa equação, teremos ajustando os coeficientes 2NO. 1 de nitrogênio, 1 de O2 e 2 de NO. Por quê? Se tem 2 nitrogênios aqui e 2 oxigênios aqui, tem que ter 2 do outro lado da equação. Então, bastaria colocar o coeficiente 2. Bem simples mesmo. O interessante aqui, como eu disse, a gente observar outros aspectos de uma reação de oxirredução. Nitrogênio aqui tem NOx 0, oxigênio também. Oxigênio aqui, NOx menos 2 e nitrogênio NOx mais 2. Podemos, então, dizer que o nitrogênio sofreu oxidação, portanto, atuou como agente redutor, enquanto o oxigênio, que teve o seu NOx reduzido, significa que ele recebeu os elétrons, reduziu, portanto, atuou como agente oxidante. Partindo para o exemplo na letra B, temos
alumínio reagindo com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de alumínio mais gás hidrogênio. Vamos agora, então, primeiro passo, determinar o NOx de cada elemento químico. Priscila, a situação também é tranquila, daria para fazer facilmente por tentativa. Concordo, mas lembrem que eu disse que o objetivo é a gente aprender a usar o método de oxirredução, de balanceamento por oxirredução. Alumínio, substância simples, NOx zero. Hidrogênio, geralmente tem NOx mais 1, a não ser que esteja ligado a metal. Temos aqui o ânion sulfato, já falei disso com vocês também. O ânion sulfato tem carga menos 2. O alumínio, quando estabelece ligação química, adquire carga mais 3. Hidrogênio, enquanto substância simples, apresenta NOx zero. Vamos, então, verificar as variações de NOx. Alumínio variou de 0 a mais 3, delta igual a 3. A variação total de NOx do alumínio é a sua variação, 3, multiplicado pelo seu maior índice, que é 2. O índice aqui é 1 e aqui é 2. Portanto, a variação total de NOx do alumínio é igual a 6. Já o hidrogênio teve NOx variando de 1 a 0. Portanto, a variação de NOx para o hidrogênio é igual a 1. A variação total de NOx do hidrogênio é a variação 1 vezes o maior índice, só que o índice dele é 2 nos dois termos da equação química. Portanto, 1 vezes 2 é igual a 2. 6 e 2 são divisíveis, então a gente pode simplificar. Posso simplificar agora ou deixar para no final do balanceamento simplificar os coeficientes estequiométricos para obtermos os menores coeficientes inteiros. Priscila, mas se eu deixar como resposta coeficientes que não são os menores, mas a equação estiver balanceada, está correto? Está correto, mas tenha cuidado à solicitação das questões. Se na questão for pedido que você dê como resposta os menores coeficientes inteiros e você não o fizer, por mais que seu balanceamento esteja correto, você vai tirar um 0 na questão. Vamos lá, então. Não na minha prova, mas se for no vestibular, não tem jeito. Não tem, pensei corretamente. O que importa é a resposta final à questão, ok? Então, vamos lá. Vamos simplificar logo aqui. 6 dividido por 3, 6 dividido por 2 é igual a 3, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, vou usar esses valores aqui. O valor total de variação de NOx do hidrogênio, eu vou escrever para o alumínio, onde seu índice for maior. Portanto, é aqui que eu vou colocar o coeficiente 1. Se temos 1 vezes 2, 2 alumínios desse lado da equação, também temos que ter 2 alumínios deste lado da equação. Partindo para o hidrogênio. 3 é a variação determinada aqui total para o alumínio, escreverei para o hidrogênio. Se tivermos 3 aqui, também teremos 3 como coeficiente aqui, visto que o índice é 2 aqui e aqui também. Vamos agora conferir. 2 alumínios aqui, 1 vezes 2, 2 aqui também. 3 vezes 2, 6 hidrogênios aqui, 3 vezes 2, 6 hidrogênios aqui. 3 vezes 1, 3 ânions sulfato no produto. 3 vezes 1, 3 ânions sulfato no reagente. Equação química devidamente balanceada. Vamos agora, então, à letra C, do nosso penúltimo exemplo por hoje. A reação aqui é entre cloreto de estanho 2, já comecei dando uma colinha, reagindo com ácido clorídrico mais peróxido de hidrogênio, água oxigenada, produzindo
cloreto de estanho 4, mais uma colinha, e água. Vamos agora verificar o NOx de cada elemento químico. Cloreto. Cloro é um elemento, um ametal do grupo 17. É um halogênio. Quando estiver ligado a metais ou elementos menos eletronegativos do que ele, a sua carga, o seu NOx, será menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Para que a soma dê zero, o estanho terá carga mais 2. Cloreto de estanho, 2. Hidrogênio, NOx mais 1. Cloro, novamente, menos 1. Oxigênio, vimos isso nos peróxidos, tem carga menos 1. O hidrogênio ainda, mais 1. Íon cloreto, menos 1. Menos 1 vezes 4, menos 4. Para que a soma dê zero, o estanho aqui tem NOx mais 4. Oxigênio aqui na água é um óxido. Tem NOx menos 2. E o hidrogênio ainda, NOx mais 1. Vamos verificar agora que espécies sofreram variação. O estanho teve o seu NOx variando de mais 2 a mais 4. Portanto, delta igual a 2. Em ambos os termos, o índice do estanho é 1. Então, o delta NOx total para o estanho é 2 vezes 1. Portanto, 2. Já o oxigênio teve NOx variando de menos 1 a menos 2. Portanto, variação igual a 1. Tá? Variou de menos 1 a menos 2. Variou em uma unidade. E o delta NOx total para o oxigênio, 1 vezes maior índice, que também é 2. Portanto, a variação total para o oxigênio é 2. Então, novamente, podemos simplificar, escrever 1 e 1, exatamente. Então, 1, que foi a variação do oxigênio, escrevo para o estanho. Então, posso afirmar que o coeficiente do estanho aqui é 1. Se tem um estanho do outro lado, 1 aqui também. A variação do estanho, que foi 1, eu escreverei para o oxigênio, onde o índice for maior. O índice aqui é 2 e aqui é 1. Então, a variação total do estanho, que é 1, eu escreverei aqui. 1 vezes 2, 2 de oxigênio. Aqui tem que ter 2 também. Portanto, o índice aqui será 2. E, por fim, vamos ajustar as quantidades de hidrogênio. 2 vezes 2, 4. Aqui já tem 2 de hidrogênio, então aqui deveremos ter 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4, tal como no produto. Consequentemente, as quantidades de cloro também estão ajustadas. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, perdão, 2 vezes 1, 2. 2 de cloro aqui, mais 2 de cloro aqui, 4. Exatamente a quantidade de cloro no produto da reação. Observe, mais uma vez, que é uma equação bem simples. Estamos aplicando métodos de oxirredução para que vocês observem o passo a passo. Ou seja, determinação do NOx de cada elemento químico, determinação da variação do NOx, determinação da variação total de NOx, por fim, inverter esses valores, escrevendo-os onde um índice for maior para cada uma das espécies envolvidas no processo de oxirredução. E então, o nosso último exemplo nessa aula, letra D, temos aqui estou escrevendo aqui, transcrevendo a reação química.
Vamos lá, então. Primeiramente, determinar o nóxido enxofre no sulfeto de carbono, bem como o nóxido carbono. O enxofre é mais eletronegativo do que o carbono. Os elementos do grupo 16 terão NOx -2 quando ligado a um elemento químico menos eletronegativo do que eles. Então, se o enxofre aqui é -2, -2 vezes 2, -4, portanto, o NOx do carbono aqui, +4. Sulfeto de hidrogênio, ou semi-aquoso ácido sulfídrico, enxofre ainda com NOx -2 e hidrogênio com NOx +1. E o cobre, enquanto substância simples, cobre metálico, NOx 0. Enxofre aqui ligado a metal ainda apresenta NOx -2, íon sulfeto. Enquanto o cobre, o total é +2. Como temos 2, mais 2 dividido por 2, o NOx do cobre aqui é +1. Hidrogênio geralmente tem NOx +1 vezes 4, +4. Para que a soma dê 0, o NOx do carbono aqui deverá ser -4. Prestem muita atenção agora. Carbono variou de +4 a -4. Então, a variação para o carbono foi em 8 unidades. Saiu do +4 e reduziu a -4. Variou em 8. Variação total, 8 vezes o seu maior índice, mais é 1 em ambos os termos, portanto, variação total para o carbono é igual a 8. Verificando agora para o cobre, visto que hidrogênio e enxofre não tiveram NOx variando, cobre variou de 0 a +1. Então, a variação para o cobre é igual a 1, mas o maior índice para ele é 2. Portanto, a variação total, 1 vezes 2 igual a 2. 8 e 2 são divisíveis, podemos simplificar. Vamos, então, colocar 4 aqui e 1 aqui. A variação total do cobre escreveremos para o carbono, onde o índice for maior. Só que o índice é igual nos dois termos. Então, escreveremos 1 aqui, se tem um carbono aqui, 1 aqui também. A variação para o carbono, escreveremos para o cobre, onde o índice for maior. Então, teremos 4 aqui. 4 vezes 2, 8. Portanto, temos que escrever 8 aqui também, para termos o mesmo número de átomos de cobre. Agora, vamos ajustar o número de átomos de hidrogênio. Aqui, temos 1 vezes 4, 4 átomos de hidrogênio. Para termos 4 aqui também, precisamos multiplicar aqui por 2. 2 vezes 2, 4, igualamos as quantidades de átomos de hidrogênio nos reagentes e produtos. Vamos agora verificar se a quantidade de enxofre está balanceada. 2 enxofres aqui, mais 2 aqui, 4. 4 enxofres aqui, o número de enxofre também está balanceado. Então, aplicamos aqui o método redox nesses exemplos. O último exemplo foi o mais complexo, embora assim não é uma equação química tão complexa ainda para usarmos o método de oxirredução. Como disse, faremos ainda uma aula apenas resolvendo exercícios sobre esse tópico. Ainda envolvendo, é claro, o balanceamento dentro dos cálculos estequiométricos para a gente trabalhar de modo mais amplo ainda esse conteúdo. Fechamos esse tópico. Fechamos esse tópico, então, corrigindo aqui. E teremos nas próximas aulas um assunto que alguns têm como desafiador, eu particularmente não acho difícil, mas a vida não é fácil para nenhum de nós.
Mas e daí? Temos que ter perseverança e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Eu confio em vocês, mas espero que vocês mesmos confiem muitíssimo em seus potenciais. Até a próxima.